em execução. Mau adensamento do concreto, resultando em peças sem a geometria ou integridade projetadas e a falta de recobrimento da armadura. Essa situação dá origem à condição insegura do elemento de fundação e propicia sua degradação com o mesmo colapso sobre carga, dependendo da extensão do problema. É exatamente aquele velho problema nessas concretagens, eu diria subterrâneas, que é o típico das obras de fundação, o problema de ter, então, fechamento, rupturas do fuste ou da base de alargamento tubulão, trazendo estrangulamento e redução da base. Armaduras mal posicionadas ou insuficientes, resultando em problemas de recobrimento e integridade a longo prazo, ou não atendendo às necessidades das solicitações. Então, uma vista em planta, a armadura, o tubulão, você percebe que ela não está centralizada, assim como você tem aqui a armadura no extremo, e o tubulão, a concretagem sem a armadura, erros de posição da armadura. Acho que os desenhos, eles falam por si, e aí acabam dando para isso quando o tubulão precisa ser armado, porque o tubulão não necessariamente precisa ser armado, depende se ele tem cargas horizontais para precisar armá-lo, porque ele pode trabalhar só por força vertical. Então, armaduras mal posicionadas, A, armadura de tubulão mal posicionada, B, armadura não simétrica colocada em posição equivocada. Qualidade inadequada do concreto, tensão característica inferior à de projeto e abatimento inadequado às necessidades de lançamento e adensamento concreto. Colocação de pedras de mão no fuste dos tubulões para reduzir os custos, originando elementos sem a devida integridade, como mostra a figura 471. Quer dizer, você pode sim colocar pedra, mas não de uma forma assim como desenhada. Tem que estar homogêneo. Como a homogeneidade às vezes é difícil, então é bom não fazer mão da pedra de mão. 471. O uso de agregado graúdo com dimensões de pedra de mão no concreto do tubulão, provocando problemas de integridade. A ausência ou colocação da armadura de fretagem no topo do tubulão, causando problemas estruturais. E aí nós chegamos no fim da nossa 8ª hora-aula, e aí nós podemos falar um pouquinho dessa questão dos problemas de hélice contínua, que tratamos aí nesses últimos 15 minutos, E vocês percebam que se falou muito de concreto, muito de trabalhabilidade concreta na hélice contínua, mas também no tubulão. E fala em desempenho do concreto. Então não adianta só ter resistência, ele tem que ter trabalhabilidade, senão ele não adensa adequadamente e pode propiciar então bicheiras, que a gente fala. A questão de armadura de tubulão é uma coisa singular. Geralmente a gente projeta tubulão a compressão, então não precisa nem armadura, só em cima uma armadura de ligação com bloco. Mas sempre o problema todas essas escavações aí, vocês percebem o problema de estrangulamento, de mistura, de dar um desbarrancamento, ou mesmo no caso dos estacas com lama, a questão de misturar com a lama solo, e isso se sedimentar lá embaixo na lama betonítica, e a lama betonítica não conseguir trazer esses solos que vão estar caindo e misturando e sendo levados junto com a lama betonítica. Então nós temos um problema na lama betonítica, na estaca escavada, dependendo dos solos. Dependendo dos solos, essas escavações são vulneráveis a cair. Agora, se tiver um solo mais coeso, isso não acontece. O que nós estamos abordando aqui
são problemas. Então nós estamos pegando aquelas coisas que não dão certo, né? Nessas abordagens, sempre não está se falando muito, quando se fala em problema aqui, depois nós vamos comentar melhor, mas que solo que e aquilo acontecer, né? Solos moles, argila mole com água, realmente a coisa é complicada, né? Argila com água. Mas solos arenosos com água, pior ainda, né? Porque qualquer problema ele entra para dentro, né? Como o caso do solo mole saturado. Então nós temos que estar muito associando o processo construtivo ao tipo de solo. Vocês vão ver quando a gente for falar a escolha do tipo de fundação, né? Todas as fundações podiam dar certo. Qual que é a melhor em termos de método construtivo? Então quando se escolhe a alternativa, é em função do método construtivo também, né? Porque qualquer uma delas eu posso dimensionar. E depende do solo. Depende do solo em termos de resistência, depende dos solos em termos de compressibilidade, de recalques, mas também a execuibilidade. Então não adianta ter uma estaca maravilhosa, equipamento maravilhoso, se a execuibilidade daquele tipo de método executivo, com aquele solo saturado, com água, artesianismo, se não tomar cuidado, aquele método executivo não vai corresponder à ansiedade que tem um método para dar certo. Então nós vamos ter um contraditório entre o método executivo que exige certas situações e não termos essa situação por conta dos materiais. Ou quando o equipamento, né, não tem a resistência adequada para chegar na profundidade que ele teria que chegar. Então no projeto a gente projeta com 20 metros, mas o equipamento não consegue chegar a 20 metros. Ele para antes, porque não consegue cortar aquele solo. Então aí começa a dar os problemas, as patologias que a gente está então abordando aqui. Bom, espero ter acrescentado aí nessa hora aula, na oitava, alguma coisa a mais para o conhecimento de vocês, para o projeto de fundações, na teoria e na prática, e sempre lembrando que a intuição é gratuita, né, vem de Deus, e a gente deve estar utilizando para qualquer coisa na vida.